Olá, como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, dia 19 de junho. Estamos encerrando a nossa semana hoje. Então, vamos agradecer Papai do Céu por mais uma semana. Junta as mãozinhas e fecha os olhinhos e repete com a tia. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa semana. Obrigada por tudo. Abençoa a minha família, abençoa a minha escola e a todos nós. Nos dá saúde e amor. Eu te agradeço por tudo, meu Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos iniciar nossa aula hoje com a disciplina de matemática, tá certo? E nós vamos continuar com o nosso conteúdo de multiplicação. Lembra que na aula passada de matemática, a tia deu a introdução da multiplicação e iremos continuar com ela, certo? Lembra que a tia disse que a multiplicação é uma ideia de somar parcelas iguais, tá? A tia deu também um exemplo de ter uma quantia de lanche durante uma semana, quanto é que você fica, se juntar todos os dias, enfim. Se a gente tem uma adição de parcelas iguais, é uma ideia de multiplicação. A tia mostrou também que a gente pode achar o dobro, o triplo e o quádruplo também de um número. O dobro é quando nós contamos 2 vezes aquele número. O triplo, 3 vezes. E o quádruplo, 4 vezes. Então, por exemplo, tá? Se eu tenho aqui 4 mais 4 é igual a quanto? Se eu contar ele 2 vezes, ele é igual a, isso mesmo, 8. Igual a 8. Na multiplicação, como é que eu posso fazer? 4, quantas vezes tem um 4 aqui? Ó? 1, 2, 4 vezes 2, que é igual a quanto? 8 também, tá? Então, aí eu achei o dobro. Eu contei o 4 2 vezes. E para eu achar o triplo de 4, eu vou fazer 4 mais 4, mais 4, mais 4. E vai dar quanto? 4 mais 4 mais 4. Quem falou aí? 12, isso mesmo, 12. Então, como é que eu faço na multiplicação? Eu tenho 4 quantas vezes? 1, 2, 3. Então, 4 vezes 3, que dá igual a 12 também. E para eu achar o quádruplo desse número, eu vou contar o número 4 4 vezes. 4 mais 4 mais 4, que dá igual a, eu tenho 4. Com mais 4, 8. 8 com mais 4, 12. E 12 com mais 4? Quem foi que falou aí 16? Isso mesmo, 16. E na multiplicação? 4 vezes 4, que dá igual a quanto? 16 também, tá certo? Então, vamos lá. A atividade é o seguinte, ao longo da atividade a tia vai explicando, tá certo? Então, vamos lá. O prêmio da pergunta seguinte seria de R$ 1.500, mas o tio Luiz não teria direito a girar a roleta dessa vez. Veja as alternativas no painel. Olha só, nós vimos na aula anterior que se trata de um jogo do milhão. E esse jogo, ele vale dinheiro, tá? Então, à medida que o seu Luiz, né, o tio Luiz, ele iria respondendo as perguntas, ele ia ganhando dinheiro, tá? E assim, nós vimos que a roleta, toda vez que a roleta caía em uma casa, ela valia aquela quantidade de vezes.
certo? Então, vamos lá. Aqui está dizendo que o prêmio é de 1.500, mas o tio Luiz não teria direito a girar a roleta dessa vez, tá? Então, vamos ver. Valendo R$1.500, quantos carros há estacionado em uma garagem de 6 corredores que tem 11 carros por corredor? São 6 garagens, né? No caso, uma garagem com 6 corredores e 11 carros por corredor. Então, vamos lá. A alternativa 55, 45, 60 ou 66. Vamos na número 7, que a gente vai achar esse número aí. Urbano, após ouvir a pergunta, falou que sabia respondê-la. Veja ao lado o que ele disse e faça o que se pede. Primeiro, vou representar a quantidade de carros em uma malha quadriculada. Sabe o que é uma malha quadriculada? Vocês já estudaram a malha quadriculada, tá? A tia vai relembrar um pouquinho para vocês sobre a malha quadriculada. Vocês vão ver ela aqui no livro de vocês, ao lado. Ó, ela aqui, ó, essa é a malha quadriculada. Eu também estou com uma malha quadriculada aqui, tá? Mostrando a vocês. Essa malha quadriculada, mas tia, como é que eu faço a multiplicação na malha quadriculada? A tia vai explicar agora, então preste atenção, tá? Vamos voltar lá na pergunta para lembrar quanto é a quantidade. São 6 corredores que tem 11 carros por corredores, então, ó, preste atenção aqui. Se você perceber na malha, nós temos quadradinhos na horizontal e nós temos quadradinhos na vertical, tá? Na horizontal, nós vamos contar a quantidade de carros. E na vertical, nós vamos contar a quantidade de corredores, tá? Então, vamos lá, preste atenção. Deixa a tia descer para mostrar a vocês lá a malhinha de vocês. Então, só relembrando para vocês o que é horizontal, que é assim, é o horizonte, horizontal, e vertical, que é assim, tá? Então, vamos lá. Nós vamos representar aqui na malha quadriculada, lembrando, são quantos carrinhos? 11 carrinhos, então vou pintar 11 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quadradinhos, mas são quantas garagens? No caso, quantos corredores na garagem? 6, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintei 6 quadradinhos na vertical e 11 na horizontal. Após eu pintar, eu vou achar o resultado. Mas eu tenho como fazer de outra maneira? Tenho sim. Então, vamos ver. B. Calcule a quantidade de carros seguindo a orientação de Urbano. Agora, multiplica o número de corredores pelo número de carros por corredor. Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer? Deixa a tia ir lá mostrar a vocês. Deixa a tia apagar aqui tudo para que vocês possam ver, tá? Quanto é a quantidade de corredores? 6. Quanto é a quantidade de carros? 11. Quanto é 6 vezes 11? Oxe, tia, mas como é que eu vou fazer essa continha? Depois que você usar a malhinha quadriculada que você pintar, você vai achar, tá? 6 vezes 11 vai dar o resultado aqui que você precisa lá, tá? Só lembrando que qualquer número multiplicado por 1 é sempre ele mesmo. Então, deixa a tia dar uma dica, tá? 6 vezes 1, quanto é que vai ser? 6. Se eu disser 2 vezes 1, 2. Então, qualquer número multiplicado por 1 vai ser sempre ele mesmo, ok? Vamos voltar lá no livro. Descendo. O tio Luiz acertou a resposta. E você? Vamos para a página 7. Chegou a hora de tio Luiz responder a terceira pergunta da rodada.
mas novamente ele não poderá girar a roleta. O prêmio dessa vez é de R$3.000. Veja as alternativas que apareceram no painel. Então vamos lá, observar aqui. Valendo R$3.000, seu José comprou 6 bananas e pagou R$8 por ela. Sendo assim, quanto seu José pagará por 12 bananas? Ele vai pagar R$12, ele vai pagar R$16, R$24 ou R$30? Vamos lá. Olha só. Ele comprou 6 bananas e pagou R$8. Sendo assim, quanto seu José pagará por 12 bananas? Lembra que a tia falou no dobro? Lembra? 6. Qual é o dobro do número 6? Exatamente, 12. Se eu contar o número 6 duas vezes, vai dar 12. Então, como é que eu vou achar essa continha? Vamos lá. Dessa vez, número 9, tá? Dessa vez, o pai de Urbano disse que sabe a resposta. Disse saber a resposta. Siga as orientações dele para descobri-la você também. O pai de Urbano disse: primeiro, anotei os números da questão em uma tabela, tá? Ele primeiro anotou os números aqui. Ó, na letra A diz: posicione os números dados na questão na tabela a seguir. Qual foi a quantidade de bananas que foi comprada? Quem lembra? Vai colocar aqui. Quanto foi que foi pago? Quanto foi que foi pago pelaquela quantidade de banana? Coloca aqui também. Você vai descer para cá e vai colocar a quantidade de banana que ele vai comprar e aqui quanto é que ele vai gastar, tá? Vamos lá. Analisando os números da coluna, quantidades, percebi que existe uma relação entre elas. Lembra que a tia falou, logo que iniciou a questão, sobre o dobro, né? Então, vamos lá. Letra B. E você também percebeu essa relação? Assinale a seguir. Um número é o dobro do outro ou um número é o triplo do outro? Vou repetir novamente. O dobro é quando eu conto o número 2 vezes. O triplo, 3 vezes. Letra C. Agora, complete a frase. Seu José comprará o da quantidade de bananas, então ele pagará por elas o do preço que pagou anteriormente. Ok? Como é que vocês vão completar? Depois que vocês acharem lá se é dobro ou se é triplo, vocês vão responder aí também. Vamos para a página 8. Em seguida, multipliquei por 2 o preço que seu José pagou pelas 6 bananas. Faça o cálculo e descubra a resposta para essa questão. Certo? Ele multiplicou por 2 o preço que seu José pagou pelas bananas. Então, qual foi o valor das bananas? Vamos voltar lá na página. Olha aqui, ó, ele pagou R$8, tá? R$8. Então, se ele multiplicou por 2, se eu voltar aqui para mostrar a vocês, foi o que ele fez. A banana custou, 8 vezes 2. Quanto é que deu? Faz a continha para descobrir. 8 vezes 2, eu vou contar o número 8 duas vezes. Então, vamos lá. O tio Luiz acertou mais uma vez a resposta. E você percebeu? A operação de multiplicação pode ser utilizada de diferentes formas para resolver problemas. Após a resposta do tio Luiz, o apresentador fez uma pequena pausa para os comerciais. Vamos verificar a sua compreensão? Número 11. Durante o intervalo do programa, a mãe de Urbano foi preparar um lanche para eles. Ela queria fazer bolinhos de chuva, mas como achou que a receita original renderia poucos bolinhos, decidiu triplicar a quantidade de cada ingrediente. Escreva abaixo a quantidade de ingredientes que a mãe de Urbano vai precisar utilizar. Então, mais uma vez,
triplicar, é o triplo. O triplo, ele é quanto? 3, tá? Eu conto 3 vezes aquela quantidade, aquele número. Vamos lá. Aí aqui tá a receita, né, do bolinho de chuva. Vamos para a receita. 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha, 1 colher de chá de fermento, 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de canela. O que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão multiplicar essa quantidade por 3. Lembra que é o triplo que vai triplicar? Então, aqui vai dar um exemplo. São 2 ovos, a receita original, tá? Mas lembra que ela disse que queria triplicar a receita? Então, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por 3. Ou seja, 2 vezes 3. Ou 2 mais 2 mais 2. Tá certo? A tia vai fazer aqui o exemplo do ovo, tá? Lá na receita, diz que são 2 ovos. Então, ó, ou eu posso fazer a adição 2 mais 2 mais 2, que dá igual a quanto? Eu tenho 2 mais 2 mais 2. Ou eu posso fazer a multiplicação. Eu sei que são 2 ovos, mas ele tem que repetir, eu tenho que repetir ele quantas vezes? 3. Então, 2 vezes 3, tá? Ou com um ou com outro, vocês vão achar o resultado. Vamos lá. Depois que você fizer, você vai colocar a respostinha aqui. A mesma coisa com o restante dos ingredientes. Continuando. Na página 9, na número 12, diz assim. Enquanto sua mãe preparava o lanche, Urbano foi resolver uma tarefa da escola. Veja o problema que ele tinha de resolver e ajude-o. Em um bairro, há 8 ruas com 11 casas em cada uma. Quantas casas há nesse bairro? Vamos lá. Para resolver o problema, primeiro Urbano representou a quantidade de casas do bairro em uma malha quadriculada. Em seguida, escreveu a multiplicação que representa essa situação e, por último, calculou o resultado. Então, vamos lá. Lembra da malhinha quadriculada? Ela aqui e aqui também no livro de vocês, tá? Ele pediu para o quê? Primeiro, vai representar a quantidade de casas do bairro em uma malha quadriculada. Qual é a quantidade de carros que tem aí? Em um bairro há 8 ruas, casas. Em um bairro há 8 ruas com 11 casas em cada uma. Então, ó, vai representar aqui na malha quadriculada. Lembra que a tia falou, coloca a quantidade de um lado, por exemplo, né? Ele pediu para primeiro representar a quantidade de casas. Então, a 11 casas vai pintar 11 quadradinhos na horizontal e 8 na vertical. E aí você acha o resultado. A mesma coisa vai fazer aqui, ó. Quanto vezes quanto? Eu tenho 8, né? 8 vezes 11 ou 11 vezes 8 e acho o resultado, tá bom? Na número 13, que tal você criar um problema envolvendo a multiplicação? Elabore o enunciado da sua questão e troque de caderno com um colega para ele resolver o seu problema e você o dele. Então, nós vamos fazer assim. Vocês vão criar um problema envolvendo a multiplicação e no nosso grupo, à tarde, nós iremos ver, certo? E vamos resolvendo juntos, ok?